Bem-vindos ao Carreira em Foco, da Universidade Cruzeiro do Sul. Eu sou Max Martins, seu apresentador e aluno da instituição. E hoje temos uma entrevista muito especial com as professoras Cássia Aparecida e Cláudia Aparecida, coordenadora e coordenadora adjunto do curso de Psicologia da nossa universidade. Olá, obrigada pelo convite, muito feliz em estar aqui com todas, todos e todes. Obrigada. Olá, Max. Olá a todos. É um prazer estar aqui. E hoje vamos falar sobre como funciona o curso, seus diferenciais no mercado de trabalho. Então, fiquem com a gente e aproveitem. Para começar, professoras, vocês poderiam explicar como funciona e como é estruturado o curso de Psicologia aqui na nossa universidade? Claro. Bom, o curso de Psicologia atende às diretrizes curriculares nacionais em relação à sua carga horária. Nós temos 4.000 horas ao longo de 5 anos. Como que nós distribuímos em relação à grade curricular? Nós temos 10 semestres. Nestes 10 semestres, os alunos estão organizados por eixos de atuação, que vão de disciplinas básicas a chegar aos estágios, né? Então, nós temos um tempo mínimo de integralização de 10 semestres, então ninguém termina o curso de Psicologia antes de 10 semestres, até para que as 4.000 horas sejam cumpridas, e um tempo máximo de 15 semestres também, né? Então, isso é atendendo às normativas ligadas à formação em psicologia. E é importante colocar também que a formação em psicologia, ela parte de um pressuposto de uma formação generalista. O que isso quer dizer, né? Nós saímos do curso de Psicologia psicólogos e psicólogas, né, capazes de atuar nas diversas áreas da psicologia, né? Nós costumamos brincar que são os 10 primeiros semestres, depois tem o 11º, 12º, no sentido da vida real e profissional, né? Então é assim que a gente organiza uma formação generalista que capacita este profissional para sair em condições de atuar nas diversas áreas que a psicologia possui. Então, dentro das 4.000 horas, nós temos condições de entregar esse arsenal teórico e prático. E durante o decorrer desse curso, eles têm os estágios que são obrigatórios? Sim. Existem os estágios obrigatórios. É importante colocar que os estágios, eles são divididos em 2 momentos, né? Estágio básico e estágio específico. Qual que é a diferença entre os dois, né? Enquanto formação, nós precisamos entregar habilidades e competências para que os alunos possam atuar. Então, nós começamos por estágios de baixa complexidade, que são os estágios básicos. O que é um estágio de baixa complexidade? Ainda não envolve campo, ainda não envolve comunidade externa. Então, os alunos realizam esses estágios dentro da universidade, em laboratórios específicos, no sentido de treinamento e capacitação, para que eles possam, em momento posterior, realizar os estágios específicos, porque aí envolve a comunidade, envolve pessoas que estão inscritas no nosso serviço escola ou as instituições parceiras do entorno. Então, nós precisamos capacitar técnica e teoricamente para que, a posteriori, estes alunos possam, de fato, ocupar lugar junto à comunidade, pensando em algo que é muito importante para a universidade, que é o tripé: ensino, pesquisa e extensão, né? Nós precisamos ensinar para que vocês consigam efetivamente, né, prestar serviços à comunidade. Importante colocar, né, que esses estágios básicos, eles iniciam a partir do 3º semestre, né, e os estágios específicos a partir do 6º semestre, né, algo bem precoce, que é um diferencial também do nosso curso. Perfeito. Então, antes desse daí, ele não pode estar estagiando de jeito nenhum. Estágio obrigatório, não. Então, assim, é muito comum que os alunos, a partir de 2º semestre, já comecem do 1º, né, gente? Já começa a procurar também. Eles podem. Mas não são estágios obrigatórios. É importante diferenciar aquilo que é obrigatório, que é da grade da matriz curricular para que chegue às 4.000 horas, e outra coisa é estágio remunerado, né, que eles podem buscar.
Mas é importante, como a professora Cláudia bem colocou aqui, entender que os nossos estágios costumam ser porta de entrada, né, para que eles consigam os estágios remunerados, porque a Cruzeiro tem um grande diferencial em relação aos estágios. Nós somos muito conhecidos no entorno das nossas unidades em relação ao excelente trabalho que nós desenvolvemos ao longo dos anos, né? Então, o estágio se torna um diferencial e uma porta de entrada para o estágio remunerado também, mas são duas coisas diferentes. Então, o obrigatório eles começam a partir do terceiro semestre, né, que eles podem estar ingressando, e aí eles têm essa parte da infraestrutura, né, que eles começam a ter em que semestre? Que eles começam a ir para os laboratórios, para as clínicas? Então, laboratório, nós temos as disciplinas base, né, de introdução ali no primeiro semestre, segundo semestre, de neurofisiologia, processos psicológicos básicos, que é importante retomar aí a utilização de laboratórios como o laboratório de anatomia, mas a partir do terceiro semestre já existe a utilização do laboratório específico da psicologia, que é o laboratório de avaliação psicológica, onde esses estágios básicos são realizados e a posteriori nos estágios específicos, a partir do sexto, para o serviço escola, que é o nosso NEAP, que é a clínica, né? Todas as universidades que possuem um curso de psicologia precisam de uma clínica, né? É condição para a formação ter este espaço. Então, a partir do terceiro semestre já tem a utilização. Maravilha. Então, aí, a partir do terceiro, então, eles vão para os laboratórios e do sexto eles vão para as clínicas. Isso. E como é que vocês vão avaliando os alunos em decorrer dos semestres? Então, em relação à avaliação, tem a parte teórica, né? Acho que é muito importante colocar isso, não existe prática sem teoria e nem teoria sem prática. É importante essa articulação, então existem estratégias e mecanismos avaliativos, então como que acontece a hora do laboratório? Então, ele vem para a universidade fora do horário de aula e existe o laboratório em que lá tem o profissional psicólogo responsável pelo espaço. Por quê, pessoal? Teste psicológico é de uso exclusivo de psicólogo. Então, logo, nós precisamos deste profissional ali. Então, são grupos menores que se aproximam dos testes e dos instrumentos, conhecem, treinam entre eles. Os nossos laboratórios, eles possuem sala de observação. Então, por exemplo, 2 alunos ficam ali numa situação de simulação de aplicação, o restante na observação, fazendo registro de comportamento, de resposta, para que consiga desenvolver o quê? A escuta, o raciocínio, a capacidade de observar o comportamento. E os profissionais acompanham. Que profissionais? O professor, responsável pela disciplina e pelo estágio, e esse técnico psicólogo responsável pelo espaço também. Então, são feedbacks constantes no momento em que acontece a aplicação e existe no cronograma uma data específica para um dia que é um dia de simulação. Então, nós trazemos alguém da comunidade como um voluntário. Então, não é alguém que será submetido a um processo de avaliação porque o aluno ainda está aprendendo. Então, vocês geralmente falam, olha, estou aprendendo, sou aluno, para que um dia, inclusive, eu possa desenvolver este papel, seria uma possibilidade de me ajudar na formação. Então, tem todo um cuidado ético com isso, essa pessoa vem, nós temos criança, adolescente, adulto, idoso, a ideia é que eles possam passar pelas diferentes fases do desenvolvimento também, né? Para que consiga entender como funciona. Então, tem a data específica, né, em que acontece a simulação e que tem essa pessoa voluntária, mas até esse dia tem um semestre inteiro antes para que eles sejam capacitados e capacitadas para isso. E dentro disso tem os projetos práticos que eles vêm fazendo, né? Fora os testes, tanto nas clínicas como nos laboratórios. Quais outros projetos práticos eles têm acesso, eles desenvolvem? Então, na universidade, nós trabalhamos com a questão da extensão. Então, é muito importante que os alunos possam desenvolver trabalho junto à comunidade. Então, primeiro, conhecer quem eu sou dentro desta comunidade, né? Quem sou eu, quem é o outro.
E quando eu falo em outro, qual é o meu entorno? Então, em que campos que eu estou situado? Quais são as necessidades do território? É muito importante que isso fique marcado para vocês. Conhecer o território, responder à demanda deste território. Então, qual é a necessidade que tem ali? Quais são as hipóteses que eu levanto diante de uma situação, problema? Nós temos alunos que às vezes moram ali no entorno, outros trabalham, né? Mas quais são as dores, quais são as questões existentes ali na comunidade também? Para que um dia a gente possa praticar, antes a gente precisa observar. Antes a gente precisa levantar a hipótese, criar projetos de intervenção, né? A intervenção, ela precede uma preparação, né? Então, eu olho para isso, eu penso, eu elaboro, eu crio um projeto para que depois eu possa efetivamente colocar esse projeto em prática. Então, em paralelo com a grade curricular da psicologia, nós temos a extensão, né? Então, o aluno vai se apropriando do território e, somado a isso, tem a questão dos estágios básicos e específicos também. Quando tem a comunidade, eles vão até a comunidade, eles trazem a comunidade. Como é que funciona essa questão do trabalho dos alunos com a comunidade? Podemos fazer das duas formas. Nós podemos ir até a comunidade, mas também chamamos a comunidade para vir até nós, né? Então, por exemplo, eu posso ter um trabalho em que acontece ali num clube da comunidade, então tem o clube ali em que os alunos vão até lá para desempenhar o seu estágio, o seu trabalho ou a sua prática. Mas nós também oferecemos na nossa clínica grupos em que a comunidade é convidada para vir até nós, porque nem sempre os locais têm locais específicos para que as atividades aconteçam. Então, existem essas duas possibilidades, ir a campo e o campo vir até nós também. A universidade tem uma estrutura bem grande para isso, nós temos as nossas clínicas, as salas de aula, em que nós conseguimos oportunizar a chegada da comunidade até nós também. Perfeito. E dentro disso tudo, como o curso, né, ele aborda essa questão da diversidade cultural, até pela questão mesmo não só dos alunos, como da comunidade, a questão das questões de inclusão, né, de pessoas, tanto, novamente, da comunidade como os próprios alunos. Como o curso de psicologia aborda tudo isso? Bom, acho que a gente pode começar talvez pela matriz curricular, que ela é atravessada, sem sombra de dúvidas, pelas questões ligadas à diversidade, à questão da inclusão. Nós temos disciplinas preparatórias mas vou dizer para vocês o quanto, para nós, a psicologia não se faz só naquilo que é escrito, mas naquilo que é praticado. Aquilo que a gente ensina é aquilo que a gente faz. Então, o nosso curso, ele está preparado, a universidade como um todo está preparada para as questões ligadas à diversidade, à inclusão. Então, a universidade, pensando no aluno, em vocês que vão chegar, a universidade tem um departamento chamado NACE, que é o Núcleo de Acessibilidade. Então, caso esse aluno tenha alguma questão, ele faz uma solicitação via NACE, nós organizamos toda a estrutura, toda a necessidade, respondemos as condições necessárias, né? E em relação aos nossos espaços também, eles são espaços adaptados para que a gente possa receber a comunidade e comunidade interna, que serão vocês, né? E comunidade externa, aquele que não faz parte da instituição, mas que faz uso dos serviços na instituição também. E o nosso corpo docente é um corpo docente muito atuante em relação às questões pautadas à diversidade, às questões de inclusão, né? O nosso curso, sem sombra de dúvidas, é um curso político-social, né? No sentido de introduzir o aluno a compreender de que sociedade a gente fala, quais são as necessidades que nós temos. Perfeito. Então, a gente tem, né, tanto a acessibilidade para todos os alunos, a gente tem as clínicas, os laboratórios para atender a todos, tanto a comunidade de fora como a comunidade de dentro, né? A gente fala comunidade, mas a gente fala um todo, né, de pessoas no geral. Então, a gente tem uma infraestrutura muito boa da universidade. Sim. Tem mais algum detalhe sobre a infraestrutura que vocês gostariam de acrescentar, que vocês gostariam de falar ou especificar mais um pouco, né, de alguma área da psicologia?
Eu acho que os 2 laboratórios que nós temos são estes que nós citamos, mas enquanto universidade como um todo, tem o espaço de web class, então olha, tá ali, os computadores estão disponíveis para, então as clínicas e os laboratórios ficam disponíveis também para que o aluno no contraturno possa fazer uso, então o laboratório é aberto o tempo todo. Então ele não precisa vir só no horário de laboratório, nem tampouco só no horário da aula, né? Ele pode vir em outros horários que ele consiga para consultar estes materiais. Esse técnico está disponível, que é esse profissional psicólogo disponível para também. Então é importante entender que os nossos laboratórios estão das 8 da manhã às 21h50. E dentro daquilo que o aluno consegue se organizar, ele tem à disposição essa infraestrutura. Tirando a biblioteca e todos os outros espaços que nós temos na instituição também. Vendo uma evolução, né, no mercado de trabalho, a gente está vendo essa evolução na maneira de estudar, de aprender, trazendo novas oportunidades, novas maneiras de aprender ou de estudar. Com essa mudança grande, né, como a gente vem trabalhando com os alunos, mostrando para ele que o tempo todo ele tem que estar correndo atrás, ele tem que estudar, coisas novas estão vindo, estudos novos estão vindo, teses novas estão chegando, artigos estão entrando e eles têm que estar nessa constante mudança. Como a gente consegue trabalhar essas mudanças do mercado de trabalho com eles? Eu acho que talvez a gente começar dizendo que psicologia se faz na presença, né? É presencialmente que a gente faz a psicologia, mas sem dúvidas nós temos as tecnologias de informação a nosso favor, né? Nós temos aí a plataforma Blackboard, que é uma plataforma que vocês vão utilizar bastante. Então, os nossos professores, nos seus cronogramas, apresentam as possibilidades através de filmes, vídeos, exposições. Então, a ideia é que a gente prepare vocês para a prática real, né? Então, trazendo profissionais, inclusive, dos diversos equipamentos para a sala de aula. Né? Então, num dia de aula do professor, o professor consegue, inclusive, trazer alguém para conversar, né? A gente traz o campo até o aluno também. Eu acho que a sua pergunta, Max, me faz pensar no crescimento que a psicologia teve e tem e continuará por um longo período ainda. Para vocês terem uma ideia, de 2010 a 2021, a psicologia cresceu mais de 140%, né? No sentido de turmas. E as matrículas na universidade crescem, não só da Cruzeiro, mas eu estou falando de um panorama geral, cresce em torno de 40%. Então, a gente cresce muito mais enquanto psicologia. Teve o atravessamento da Covid, nós sabemos que intensifica, né? Muitas questões, não é que o sofrimento começa com a Covid, né? Claro que existem situações específicas, mas potencializa. Então, a busca pela psicologia, né? Ela cresce de maneira expressiva. Então, hoje o mercado de trabalho para a psicologia é um mercado extremamente favorável, né? A inserção nesse mercado de trabalho também acontece de forma facilitada e o nosso curso é um curso que prepara o aluno para estas práticas, né? Nós temos dentro da matriz curricular possibilidade de prepará-los. Então, acho que é importante vocês saberem também, né? A nossa profissão, ela cresce de maneira expressiva. Nós temos um acompanhamento com os nossos egressos, né, professora Cláudia? A gente está sempre em contato com eles e muitas vezes os egressos são a nossa ponta para entrar nas instituições também, né? Então, eles chegam nas instituições porque estavam aqui conosco e depois eles devolvem para a gente outros campos de atuação, como, olha, agora eu estou aqui, professora, estou em tal equipamento, gostaria de firmar a parceria com vocês também. Então, é um curso que tem uma retroalimentação. Eu acho que é importante colocar isso. Vocês se formam, mas vocês nunca vão embora da universidade, né? A universidade está com vocês, né? Assim como vocês estarão conosco enquanto universidade também. E é muito bom ver esse crescimento, né, de profissionais que estão chegando no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho está precisando. E do lado positivo é que as pessoas estão querendo se cuidar mais, né? A gente veio da Covid, que deu um up, né, na procura sobre uma qualidade de vida e mostrar que a psicologia, o psicólogo, né, no geral, ele não está lá para tratar como se todo mundo fosse de alguma maneira louco ou maluco, eu só vou no psicólogo porque alguém falou. Não, é para você conversar,
é para você melhorar como pessoa, é para você achar alguma coisa ali dentro que você mesmo escondeu e ali vai te ajudar a ser uma pessoa melhor, né? Então a gente vê que tem várias áreas no mercado de trabalho. Quais são as áreas que os alunos conseguem, após se formar, ingressarem, né? Quais são essas áreas de atuação que eles possuem? Eu acho que antes de chegar nisso, Max, quando você fala, né, do crescimento, acho que é importante a gente colocar que também a psicologia ocupa um lugar menos segregado em relação ao que é saúde mental, né? Hoje nós vivemos numa sociedade que consegue compreender a importância de cuidar da saúde mental, né? Então, quando você fala, mas buscar um psicólogo não indica que necessariamente eu tenho um problema, né? Nós precisamos pensar que a psicologia ela se faz na prevenção e na promoção de saúde também, né? Nós temos níveis de prevenção e promoção, então nós não precisamos partir da doença, nós podemos partir da saúde. Infelizmente, faz parte de situações de doença em que a gente precisa atuar, mas a promoção à saúde também é extremamente importante, né? Então, acho que na sua fala é importante trazer isso, prevenção e promoção de saúde também. Em relação às áreas de atuação da psicologia, né? Em relação à formação, é importante colocar que a psicologia ela não é só clínica. E vocês que vão chegar, né? Nós estamos aqui esperando por vocês, inclusive. Via de regra, a psicologia ela é conhecida inicialmente pela possibilidade da clínica, né? Que é aquela ideia de consultório. Mas quero contar para vocês que a nossa clínica aqui é uma clínica ampliada, né? A clínica ela não se faz apenas em 4 paredes, né? A clínica ela se faz em diferentes lugares. Eu posso, inclusive, estar ali no hospital e estar fazendo clínica. Eu posso estar ali no leito do hospital e estar fazendo clínica também. Assim como eu também tenho a clínica consultório, a clínica tradicional. Mas a nossa formação e a nossa matriz prepara o aluno para uma formação ampliada, em que ele possa atuar nas diferentes áreas da psicologia. Então, na área da educação, do trabalho, da assistência, na área jurídica. E nós temos diversos projetos no curso que oportunizam que durante os 10 semestres de formação, os alunos atuem nestas áreas. Então, nós temos os estágios que são 10 estágios do 6º até o 10º semestre, e dentro destes 10 estágios, eles transitam em todas as áreas. Então, a gente tem lá o eixo de institucional, que abarca escola, empresas, assistência social, né? Então, tem este eixo e também tem o eixo da clínica. E nós temos uma formação muito plural dos nossos professores que atuam em diversas áreas da psicologia. Então, necessariamente, ao longo dos 10 anos de formação, vocês terão contato com as diferentes áreas da psicologia. Acho que uma coisa interessante para ressaltar, né? Nós temos parcerias com essas instituições e atualmente são em torno de mais de 250 instituições parceiras, né? Que permitem, né, essa transição por todos os lugares. E aí já é um ponto bem diferenciado, né, que a universidade traz para dar oportunidade para os alunos, né, de conseguir transitar, de conseguir ter a experiência num todo, de saber onde ele se encaixa, onde ele tem o melhor aproveitamento, né, para ele se tornar um profissional e testando às vezes mais de uma área de atuação ali da área da psicologia. E o que mais de diferencial a universidade teria comparado a outras universidades que vocês ali gostariam de falar para nós? Olha, eu penso que esta fala da professora Cláudia traz algo que posso dizer para vocês que, sem dúvidas, é o nosso diferencial enquanto Cruzeiro, que é a forma que nós entendemos o que é prática e o que é estágio. Então, em relação a campus, são mais de 250 instituições parceiras, mas aqui na Cruzeiro nós temos instituições que nós acompanhamos ao longo do tempo. A nossa ideia não é ter parceiro que a gente fica um semestre e a gente vai embora. Não, a gente tem que, de fato, entender qual é o nosso impacto em relação à intervenção que a gente oferece para esse campo. Então, são instituições de longa data em relação à parceria. E para afirmar a parceria, Max, a gente tem um grupo de professores responsáveis por cuidar dessas instituições. Então, qual é o lugar que a gente está decidindo ser parceiro? O que esse lugar faz? O que nós podemos entregar a este lugar também? Então, tenham cuidado em relação a essas parcerias. Então, via de regra, vocês não precisam ficar procurando lugares para fazer o estágio. Nós temos desta oferta.
é um quebra-cabeça. Qual é o horário que vocês podem, qual é o horário que a instituição pode, mas vamos dizer que dá certo, né? A gente vai conseguindo organizar, mas tem um grupo de professores responsáveis efetivamente por estas parcerias e que vai possibilitando transitar pelas diferentes áreas da psicologia. Então, nós temos parceria com o sistema judiciário, é importante colocar aqui, nós temos parceria com os fóruns locais para que a gente consiga fazer o trabalho, com os equipamentos da saúde, com os equipamentos da assistência, com as empresas do entorno. Então, o campus que você estiver matriculado, sem dúvidas, é um campo que já foi mapeado pela nossa equipe e que tem a parceria, mas é claro que a cada semestre novas parcerias surgem também, porque cada vez mais vocês estão chegando ao curso, né? E aumentando aí de maneira expressiva a quantidade de alunos que temos. Eu entendo que é um grande diferencial da Cruzeiro, né? Se a gente olhar para outras instituições, posso contar para vocês que nem sempre é assim que acontece, mas aqui é dessa forma que a gente faz. Perfeito. E a gente vê que o curso vem crescendo, novos ingressantes estão chegando, estão aumentando. E qual é uma dica, ou quais dicas vocês poderiam dar para esses novos ingressantes no curso, que estão começando agora? Bom, que venham com muita sede de conhecimento, né? Muita vontade de aprender, ler, né? Porque o curso de psicologia é um curso que exige muita dedicação de leitura, né? Então, acho que essa é uma grande dica, né? Que venham com vontade de colocar a mão na massa. Porque, como a professora Cássia disse, né? Mencionou até agora, o nosso curso ele é teórico-prático, né? Então, nós entendemos que o conhecimento ele vai ser construído na articulação entre a teoria e a prática. Então, a leitura, né, é algo fundamental no nosso curso. Eu acho que acrescentando ao que a professora Cláudia traz, ninguém entra na psicologia e sai do mesmo jeito, né? Eu acho que abertos à possibilidade de desconstrução e automaticamente de construção, né? É claro que quando a gente busca a psicologia, vocês vão ver no primeiro dia, no primeiro semestre, mas por que você buscou psicologia? O que você vai fazer aqui? É porque eu gosto de falar, é porque dizem que, né? Mas a gente vai entendendo que não é no curso de psicologia que a gente vai dar conta das nossas questões. Mas, invariavelmente, nós somos atravessados em relação aos nossos valores, aos conceitos que possuímos, há muitos pré-julgamentos que fazemos. Então, venham preparados e preparadas para uma transformação. E essa transformação só é possível quando você está implicado, né? Estar na universidade não necessariamente diz que você estará em processo de construção se você não se autorizar a isso, né? Então, esteja aberto, disponível e leia. Mais uma coisa, né, professora, né? Tem matemática também, tá? Tem nos testes, nós temos aí cálculo, geralmente, né, nós que somos aí da área da saúde, a gente fala, não, mas eu... Gente, também faz parte, né? É claro que nós não seremos formados em matemática por óbvio, mas faz parte. Então, estejam disponíveis para o novo e mais do que isso, para desconstruir e construir. Perfeito. Venham abertos ao curso. Sim, né? E aproveitem o máximo que puderem, tanto dos professores, tanto dos profissionais, tanto de tudo que a universidade oferece. Perfeito. E então, vamos fazer um joguinho rápido com vocês? Vou perguntar e aí fiquem à vontade, né, para responder na maneira e na velocidade que vocês quiserem. Vou perguntar para vocês, então, um livro. Um livro. Bom, acho que para este momento seria Cartas a um Jovem Terapeuta do Contardo Caligares, né? É uma leitura bem bacana para quem está se aproximando da psicologia. O que é ser um terapeuta e não um terapeuta no sentido clínico, tá? O que é ser um psicólogo, o que é fazer aí o trabalho da psicologia. Então, é um livro bem gostoso de ler e eu sugiro, né? Cartas a um Jovem Terapeuta, Contardo Caligares. Perfeito. Os Desafios da Terapia. Acho que dentro dessa temática também é um livro do Yalom e tem uma perspectiva, né, tanto para o paciente enquanto para o terapeuta. Então é um livro, uma leitura rápida, fluida, essa é a minha indicação.
e um filme para vocês. Agora, Divertidamente 2, né? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que fica essa sugestão. Eu penso que até o que a gente conversou hoje aqui sobre a importância de olhar para o campo, entender o comportamento, se a gente pensar a diferença do 1 para o 2, né? O que é introduzido naquele momento do desenvolvimento, por que aquelas outras emoções surgem também, né? E dizer para vocês, eu acho que a sua pergunta, Max, sobre livro, sobre filme, isso faz parte da formação. É trazer o divertidamente para a sala de aula, né? É entender ali as questões e os marcos do desenvolvimento, como as emoções básicas elas são importantes, como a gente pensa e desregula algumas vezes em relação às emoções e como a gente pode pensar em formas de regular também, né? Então, acho que a bola da vez, Divertidamente, né, contextualiza com muito do que a gente está conversando aqui. Sim, saber que as emoções estão lá por um motivo, Sim. né? Não é esconder elas, mas aprender a trabalhar elas a seu favor. Eu vou falar o 1 e o 2. Boa! Já o 1 e o 2. Boa! E o quanto essas emoções, né, elas... Mesmo as emoções com essas valências negativas que muitas vezes a gente associa, né? O medo, a ansiedade, o quanto são importantes, o quanto nos preservam, o quanto nos preparam também, né? Essa importância de validação e regulação, né? Então, mesmo filme. Perfeito. 1 e o 2. E o 2. E uma inspiração para vocês? Uma inspiração, são tantas. Vou contar uma parte aqui para vocês, né? A minha história com a Cruzeiro é uma história de 25 anos, né? Acho que é bacana contar isso, acho que vale a pena para vocês. Eu chego a Cruzeiro do Sul como estagiária, né? E hoje estou aí na coordenação do curso de psicologia também, então tive muitas inspirações ao longo do tempo e os meus docentes foram fontes muito inspiradoras, né? De olhar para aquele docente e dizer, será que um dia eu serei assim, né? Fica tão distante, às vezes a gente idealiza ali o lugar deste professor, né? Então, como você mesmo disse, absorva tudo aquilo que vocês puderem, dos docentes que vocês tiverem, dos profissionais que vocês conhecerem, porque sem sombra de dúvidas, a somatória destas inspirações vão formar o profissional que você será. Nós nos tornamos profissionais sendo, né, observando e captando aquilo que nós temos ali. Então, seria difícil eu dizer para você de uma inspiração. Eu tenho muitas inspirações de profissionais que, sem dúvidas, me fizeram chegar onde eu cheguei. Então, às vezes eu me vejo fazendo coisas e falo, nossa, mas não é que eu fiz igual fulano agora, né? Mas é importante pensar que não é como o fulano, né? Aquilo já é meu. Na medida em que eu faço, deixou de ser do outro e passou a ser meu também. Então, aproveitem todas as inspirações, inclusive aquelas que a gente acha, isso aqui eu não gostei. Então, não gostou por quê? Se não gostou, você pode fazer diferente, né? Então, eu entendo que a psicologia é inspiradora. Então, uma inspiração para mim, a psicologia, né? Eu vivo, eu respiro a psicologia. Então, a minha inspiração é a psicologia com seus diversos representantes. Show! Faço um pouquinho, né, as palavras da professora Cássia, as minhas, acho que e dividindo um pouco, né, as categorias, vamos dizer assim, acho que inspirações não só acadêmicas, também tenho as minhas inspirações, né, que foram acadêmicas, desde o ensino médio, mas também inspirações familiares, né, então eu acho que nós temos diversas inspirações, não uma só. Né? E um desafio para vocês? Pode ser um desafio que vocês passaram, que vocês pretendem agora, que vocês entendem por desafio da melhor maneira. Acho que essa ampliação, né, como a professora Cássia bem colocou, essa quantidade de ingressantes, de vocês que estão chegando, isso é um grande desafio para a gente também, né, manter e continuar nos dedicando, né, proporcionando um curso de qualidade, um curso de excelência. Esse é um desafio, sem dúvida. É um desafio sem sombra de dúvidas, mas é um prazer muito grande. Nós estamos em 7 lugares e nós temos uma única coordenação, né? Nós lutamos muito por um curso homogêneo, coeso, com corpo docente não tão pulverizado. Nós temos aí eixos de atuação, eixos de trabalho, então
Na verdade, se a gente parar para pensar, né, são 7 campos que, na verdade, cada um deles é uma faculdade, né? E nós temos um mesmo curso nesses 7 lugares, então é um desafio e um orgulho para nós. Nós temos um corpo técnico muito robusto, coeso, desde os técnicos de laboratório aos docentes, né? Então, um curso com qualidade como o nosso só se faz por um corpo técnico robusto e qualificado como nós temos, né? Então, só é possível entregar a vocês esse curso de qualidade porque coletivamente nós construímos esse curso. Então, é um grande desafio, mas é um grande prazer, sem sombra de dúvidas, entregar para vocês formação de qualidade. Essa é a nossa máxima, né? Vou aproveitar esse gancho para perguntar, então, um curso para vocês. Então, Max, não consigo dizer mas estejam abertos e abertas para as tantas oportunidades que nós temos. E para vocês, ser psicólogo ou psicóloga é uma grande realização, né? Meus filhos, uma vez, um dos meus filhos me perguntou, mamãe, mas psicólogo faz o quê, né? Deixa as pessoas mais felizes, né? Nós gostaríamos muito, né, de deixar as pessoas mais felizes. Nem sempre a gente está ali com a fórmula e não existe a fórmula da felicidade. Mas eu costumo dizer que ser psicólogo é ser intermediário, é ser facilitador, é ser lugar de escuta, é ser lugar de acolhimento, é escutar e acolher independente do lugar que eu estou. E aí eu não estou falando de ser clínico, ser psicólogo é estar disponível para o outro. É conseguir colocar-se empaticamente no lugar do outro. Palavra bonita, gente, empatia, mas de difícil... Prática. Por que é difícil prática? Ser empático é se colocar no lugar do outro, mas na mesma medida saber sair do lugar do outro. Eu me coloco, eu entendo, mas eu preciso voltar para o meu lugar profissional e entregar a esta pessoa ou a esta instituição uma alternativa que ela não consegue. E para isso eu preciso estudar. E para isso eu preciso de um robusto arsenal teórico que eu só consigo quando eu me dedico à minha formação. E nos 10 semestres isso é possível. E complementando, né? Sem julgamentos, sem juízo de valor. Acho que isso também é muito importante. Perfeito. Muito, muito obrigado, professoras. Quero agradecer aqui a professora Cássia Aparecida e a Cláudia Aparecida por compartilharem essas informações valiosas, né, sobre o curso de psicologia conosco. Muito obrigado mais uma vez, foi um prazer tê-las aqui conosco. Nós que agradecemos e esperamos por vocês. Esperamos encontrá-los e encontrá-las por aqui. Em breve. Muito obrigada a todos e a todas. Muito obrigado mais uma vez. E você, que nos assiste, continue acompanhando o Carreira em Foco para saber mais sobre diversas opções de carreira e cursos que podem transformar o seu futuro. Então, até a próxima!